A graça e a paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Esse é o canal O Fundamento dos Apóstolos e Profetas, e hoje damos sequência com a escatologia bíblica, vídeo 4. Para isso nós vamos, esse vídeo 4, vou falar sobre a última trombeta de 1 Coríntios 15. Para isso vamos ler exatamente esse versículo, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por que eu tive essa inspiração de falar sobre esta última trombeta que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 52? Na verdade, porque esse foi um dos maiores dilemas na minha vida para a compreensão escatológica. Escatologia, para quem ainda não sabe, é o estudo das últimas coisas, do tempo do fim. Estamos falando do termo escatologia em sentido bíblico, logicamente. Então, na verdade, eu resolvi falar sobre esse assunto aqui, porque ele foi um assunto que me incomodou muito tempo, porque se você for comparar essa última trombeta de 1 Coríntios 15 com, se você imaginar, essa aqui é a sétima trombeta. Se você for imaginar aqui da série de trombetas que o Apocalipse fala, essa aqui é a última, então a lógica vai dizer é a sétima trombeta, porque só tiveram 7 trombetas. Então, você já entrou em problemas, porque essa última trombeta aqui seguramente não é aquela sétima trombeta do Apocalipse. Até por uma questão lógica, veremos o seguinte: se alguém disser, aqueles que dizem essa última trombeta de Paulo aqui, ela é a sétima trombeta de João lá em Apocalipse, você estará reduzido a um número de 4% que creem, segundo pesquisas, que creem no midi-tribulacionismo ou mesotribulacionismo, ou seja, daqueles que creem que Jesus Cristo vem lá bem no meio da tribulação, na sétima trombeta, e ali ocorreria o arrebatamento. Isso se torna totalmente impossível, essa interpretação, tanto é que existem esses 4%, eu conheço algumas igrejas, pastores que pregam isso, porque como eu também, quando eu me converti, a minha tendência foi entender isso aqui literalmente. Então, a partir daqui, vamos formular o resto da doutrina. Mas não dá certo. E eu vou dizer isso, inclusive vou mostrar de algumas formas, até para, digamos assim, respaldar um pouco isso, para não dizer que o Nelson está inventando isso, apesar de que eu creio no Espírito Santo e não no que os homens dizem, porque a Bíblia diz que você não deve desprezar profecias, mas sim examinar tudo e reter o que é bom. O crente em Cristo Jesus, ele tem que ter um espírito crítico. Ele tem que crer que o Espírito Santo é que dará compreensão. Como Paulo disse para Timóteo, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Não é homem, não seguimos homens, seguimos o Espírito Santo e a palavra. Então, nessa sequência, eu vou comentar o seguinte: um dos livros que eu tive durante muitos anos e dava uma olhada sempre para me ajudar a entender algumas coisas, era aquele O Novo Testamento interpretado versículo por versículo, que quem estuda, quem prega a palavra e estuda no Brasil, certamente conhece. Esse Novo Testamento interpretado é um teólogo americano que se chama Norman
Russell Champlin, ele comenta, quando chega nesse primeiro Coríntios 15, 52, ele comenta o seguinte: muito dificilmente há qualquer possibilidade de que essa trombeta diga respeito às várias trombetas alistadas no livro do Apocalipse. Então, só para você ter uma ideia. E todos os que se dizem, todas as igrejas que se dizem pré-tribulacionistas, e os pastores, numa pesquisa de 1.000 pastores no Brasil, foi perguntado, e 36% desses pastores são pré-tribulacionistas, ou creem exatamente igual ao Norman Russell Champlin, e igual que essa trombeta que Paulo fala aqui não é a sétima trombeta do Apocalipse. É impossível você conciliar qualquer coisa em termos de escatologia. Ou então ser um desses 4% midi-tribulacionistas que cria uma situação totalmente impossível para para um estudo escatológico. Bom, vamos ao tema. Para explicar isso, eu vou ler o que diz no Apocalipse. Em primeiro lugar, vamos começar com Apocalipse 10, 7, que diz assim: mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus da forma como ele o anunciou a seus servos os profetas. Vamos frisar o seguinte aqui, ó. Uma coisa que eu tenho falado muitas vezes sobre que as profecias vão se cumprir exatamente. E aqui eu fiquei maravilhado porque ele diz que nos dias da voz, que a outra tradução diz voz, do sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus da forma como ele anunciou aos seus servos profetas. Da forma, ou seja, exatamente como ele anunciou, vai se cumprir. Não é aquilo que era para Israel, virou para a igreja. Negativo, impossível. Isso é um desvirtuar da palavra. Da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, o grande mistério de Deus vai se cumprir quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta. Agora vamos ao sétimo anjo, que está lá em Apocalipse 15, Apocalipse 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Então, vamos analisar aqui, ó. O que a sétima trombeta preconiza? Tem mais um pouco, mas já vou ler. Tem mais um pouco. Os 24 anciãos vão se dobrar, prostrar e adorar a Deus, dizendo que Deus, Jesus Cristo, assumiu o reino desse mundo. Basta crer na palavra. Diz aqui, ó. As fortes vozes no céu diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Isso aqui não é simbólico, nem é uma analogia. Isso aqui é literal. Da forma como foi dito, se cumprirá. Então, o que enfatiza a sétima trombeta, e que é o grande mistério de Deus que se cumprirá, vamos pensar num versículo aqui, que diz lá em Lucas 4, versículo 6. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, vou ler o versículo 5 de Lucas 4. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor,
porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. É claro que Jesus repreendeu ele, dizendo que somente a Deus adorarás. E Jesus veio para tomar esse mundo da mão do diabo de uma outra forma. Não era adorando o diabo que ele ia tomar esse mundo, mas sim, ele ia sofrer a morte na cruz, uma coisa que o diabo nem entendeu, nem entendia, porque a Bíblia diz que os anjos anelam perscrutar essas coisas, ou seja, os anjos desejavam entender essas coisas e não entendiam, porque era um mistério que Deus guardou para se cumprir no último tempo, e que Paulo também fala disso muitas vezes. Então, aqui, o cumprimento da sétima trombeta, se você for analisar aqui, é o reino do mundo se tornar do Senhor e do seu Cristo. E lá em 1 Coríntios 15, 52, lá, quando ele fala da última trombeta, ele fala do arrebatamento da igreja. Não fala do reino, da posse do reino. O arrebatamento da igreja se dará no começo da grande tribulação. Não antes, mas no começo, no princípio das dores. E aqui nós vamos ver que na última trombeta de Apocalipse, se trata do reino do mundo se tornar do Senhor, ou seja, o reino milenar acontece sim, acontece após a grande tribulação, apesar de que aqui está no meio, mas já está pré-ordenado, já está determinado, o reino desse mundo é do Senhor e do seu Cristo. E agora, completando aqui, completando a parte da sétima trombeta, no versículo 18, que diz lá: as nações se iraram e chegou a tua ira. Aqui fala da guerra do Armagedon, que será no finalzinho da grande tribulação, antes do milênio. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos. Aqui está falando daquele julgamento que Jesus fala em Mateus 25, onde ele separará para a direita e para a esquerda, e ele dirá que uns tomarão posse do reino e outros serão lançados no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aqui, então, completando, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, essa explicação sobre tentando conciliar, não estou dizendo que estou conciliando, mas explicando simplesmente que a trombeta, que fala a última trombeta, ela é uma forma de Paulo dizer aquilo, eu acho que se referindo às últimas trombetas, mas que na verdade é a primeira das últimas trombetas que toca quando o arrebatamento acontece. Porque, de fato, se você analisar a cronologia do Apocalipse, você vai ver que no Apocalipse 6, quando é aberto o sexto selo, ali é dito que ali é o dia da ira do Senhor. Ali chegou o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. E quem é que pode suster-se? Então, ali, no sexto selo, chega o dia da ira. E você vê que no capítulo 7 do Apocalipse, você vai ver que a igreja está no céu. Aquela grande multidão vestida de branco que Jesus recebe e conduz é a igreja. O resto é conversa. Ali a igreja está no céu. Ou seja, na cronologia bíblica, a igreja é arrebatada no princípio das dores. A igreja passa pelo princípio das dores, sim. Então, não é antes da grande tribulação, não é no meio da grande tribulação, não é no fim da grande tribulação, é no começo, no princípio das dores, que a igreja é subida aos céus. Então, esse é o texto para hoje, e peço o seguinte:
Quem não leu, quem não ouviu os primeiros 3 vídeos, veja. E depois de ver aqueles vídeos, veja esse aqui de novo. Ouça esse aqui de novo, porque a sequência é muito importante, porque, na verdade, até agora, estou procurando formar uma base de compreensão, uma estrutura de compreensão da escatologia bíblica. Deus vos abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo desta série.